Ora viva, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer àqueles a quem esta causa se dedica, que são os nossos, tais nossos heróis sem capa, são resistentes, mas também são humanos e, como tal, tudo o que possamos fazer para os ajudar será sempre bem-vindo e nunca será demais. Agradecer uma palavra ao Carlos Falcão, ao Mariana Herrera e toda a equipa que está por trás desta magnífica organização, desta magnífica ideia. Muitos parabéns. Muito me orgulho o convite que me endereçaram para poder participar nesta tarde de hoje. Antes de apresentar e de cumprimentar os meus colegas, agradecer, cumprimentar as pessoas, que são cerca de 700 participantes que estão em casa a ver-nos neste momento. Sejam bem-vindos, espero que estejam a passar uma tarde em família, com a família da medicina dentária, e que desfrutem destas horas de formação e de partilha de conhecimento, que é sempre mais quando estamos confinados quase que à nossa habitação, e que não é fácil. Agora sim, cumprimentar os meus colegas e amigos, parceiros de painel, agradecer também em nome da organização o vosso contributo. Não sei se sabem, mas o tema que nos cabe é a regeneração, e vamos falar essencialmente de regeneração tecidular, enxerto de tecido conjuntivo, quando, de que origem e que substitutos. Vamos ter uma apresentação um pouquinho mais dinâmica do que aquelas que temos assistido, porque o que nós optámos foi por apresentar alguns aspectos relacionados com os enxertos de tecido conjuntivo e com a documentação de casos clínicos reabilitados por algum dos membros deste painel. E, portanto, o que vamos é questionar as várias opções de tratamento caso a caso e complementar essas opções de tratamento também com as perguntas que vocês podem ir colocando a nível do online, a nível do questionário que me podem fazer chegar, e eu assim disponibilizá-las para os nossos membros do painel. Começando por apresentar então este painel, começamos pelo Dr. Heller Oliveira, licenciado em Medicina Dentária pela Universidade de Fernando Pessoa, pós-graduado em Periodontologia pela Universidade de Gotemburgo e é docente de Periodontologia do mestrado integrado de Medicina Dentária da Universidade de Fernando Pessoa. Bem-vindo, Heller. Não te estou a ver, mas estarás aí certamente. Luís Bessa, licenciado em Medicina Dentária pela CESPO, especialista em Cirurgia Oral e Maxilofacial pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, no Brasil. É diretor clínico e científico do Centro Norte Education, também com a sua atividade clínica muito focada na área da regeneração e da reabilitação, tal como acontece com o colega e amigo Paulo Carvalho, médico dentista, licenciado pela Faculdade de Medicina Dentária da Universidade do Porto, é pós-graduado em implantologia, em cirurgia oral avançada e enxertos autógenos, e também dedica toda a sua prática clínica à parte da reabilitação e, mais concretamente, à parte regenerativa relacionada com cirurgia mucogengival, bone splitting e enxertos autógenos. Finalmente, o nosso colega Rui Coelho, que há um par de meses deixou de exercer medicina dentária, no entanto abraçou um projeto extremamente dinamizador e que em breve trecho iremos ouvir falar muito dele. É o fundador de uma empresa de biotecnologia, a Bone Easy, que faz dispositivos médicos por medida, e também ao longo desta apresentação vamos poder abrir um bocadinho o véu do que o Rui tem vindo a desenvolver, que é um caminho muito à frente, e penso que será grande parte do futuro a nível regenerativo da medicina dentária vai passar pelos materiais que atualmente o Rui já manipula e já conhece como ninguém. Portanto, obrigado aos quatro pelo tempo e pela a vossa disponibilidade para estarem presentes neste debate. Eu, o moderador desta mesa, chamo-me Salomão Rocha, licenciado pela Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, doutorado aqui também pela Faculdade de Medicina, na parte da reabilitação protética. Toda a minha área clínica e formativa e de docência está relacionada com a prótese fixa, essencialmente com a prótese de reabilitação fixa,
e com a parte cirurgia relacionada com a parte regenerativa e de colocação de implantes, sempre com a perspectiva da reabilitação protética do paciente. Portanto, vamos dar início então à nossa sessão. Como são alguns casos, vou ter que moderar um bocadinho o tempo, por isso vamos tentar conciliar mais ou menos 5 minutos por cada caso para podermos conseguir mostrar todos os casos que trouxemos para este Kik Covid, e vamos dar então um pontapé de saída. Começamos pelo primeiro tema. O primeiro tema, e falando a nível de reabilitação protética sobre implantes, é a preservação óssea para implantar ao longo do tempo. Mantendo os tecidos para implantar estáveis ao longo do tempo, aumenta a previsibilidade e a longevidade da nossa reabilitação. Portanto, também é um dogma e é um requisito quase que aceito e unânime de que deveríamos ter uma espessura de tecido mole igual ou superior a 2 milímetros e uma espessura de osso circunferencial à volta do implante cerca de 1,5 milímetro a 2. No entanto, todos temos casos borderline, nem sempre estamos próximos destas medidas, e muitas questões que se levantam, e continuam a levantar-se a mim, e provavelmente também a vocês e aos colegas que estão em casa, é se, e nos casos em que não temos estas medidas, se temos que ir para cirurgias mais invasivas, se temos que conseguir, no mínimo, estes valores, quer de tecido mole, quer de tecido duro à volta do implante. Então, as minhas primeiras questões seriam esta. O que é que vocês preferem? Não tendo a situação ideal, preferem lidar com um osso estreito e uma mucosa espessa, ou preferem lidar com um osso espesso e uma mucosa estreita? Poderia começar por ti, Luís Bessa. Boa tarde a todos. Primeiro agradecer ao Carlos e dar-lhes parabéns, agradecer-lhe o convite e dar-lhes parabéns pela excelente iniciativa, que já está provado que foi um sucesso pelo número de participantes e pelos fundos que conseguimos angariar para o Hospital de Pedro Espanha. E então vamos passar a discutir um bocadinho essa foto. Essa foto, de facto, foi eu que acedi, e eu tenho sempre nas apresentações com o artigo clássico do Eli Grunder, que nos diz que precisávamos de 2 milímetros de osso à volta do nosso implante para termos então suporte e longevidade também e estabilidade dos tecidos moles à volta dos nossos implantes. Hoje em dia, o que eu tenho visto também e por onde eu tenho visto a literatura a evoluir, a minha prática clínica tem evoluído para que nestes casos borderline eu regenere mais com tecidos moles do que com tecidos duros. Essa tem sido a evolução da minha prática clínica e a evolução que eu tenho visto e que eu tenho seguido na literatura. Ou seja, consideras que implantes com menos osso, mas que se os tecidos circundantes dos implantes, falando disto nas 3 dimensões dos tecidos circundantes dos implantes, tanto na espessura como na altura da mucosa acima da cabeça do implante, e eu prefiro hoje em dia regenerar com tecidos, casos como esses que foram apresentados, que estava aí expresso nessa fotografia na apresentação que pusemos. Obrigado. Hélder. Bem, boa tarde a todos. Mais uma vez, eu, enquanto parte da ajuda e da organização, antes de mais agradecer aos meus colegas, a todos vocês, não só o grupo da regeneração, mas a todos os palestrantes que até agora têm estado de forma espetacular e que nos ajudaram a fazer este evento, e obviamente a todos os colegas que estão presentes neste evento e que permitam que sejam um sucesso, como está a dizer o Luís Bessa. E eu efetivamente acho que a linhagem tem exatamente sido como o Luís está a falar agora, ou seja, eu se tenho osso suficiente para colocar o implante, não me importa muito a espessura que tenha toda a volta, ou seja, eu acho que gosto muito mais de compensar isto com os tecidos moles. A literatura também tem sido, já temos alguns estudos de médio prazo a mostrar a estabilidade destas regenerações, com tecidos moles, desculpem, e portanto parece muito estável e a cirurgia é menos invasiva. Portanto tem seguido sempre esta linhagem, até porque para a parte protética, e eu não faço prótese, como vocês sabem, portanto para a parte protética e a parte essencial para vocês, que é do perfil de emergência, é a zona do tecido mole que importa para haver um bom perfil de emergência, ou seja, não é na parte óssea que estará o segredo. Portanto, siga a mesma filosofia que o Luís ainda agora falou, prefiro uma boa mucosa
e menos osso do que ter muito osso e pouca qualidade de mucosa. Tá? Rui, tens que ativar o som. Passa a palavra ao Paulo enquanto Paulo. Olha, já não há muito a acrescentar porque os meus colegas já disseram tudo o que é mais relevante. Efetivamente, quando centramos muito no paciente e naquilo que é realmente importante, percebemos que o caminho para obter estética e funcionalidade e estabilidade a longo prazo do osso marginal, parece claro hoje em dia que damos ao paciente com uma única intervenção um resultado mais estável e mais estético ao longo do tempo, quando em situações, inclusivamente quando temos uma espessura óssea inferior a 2 milímetros ou 1,5 milímetro, quando já sabemos que provavelmente não sobra o osso medular suficiente para irrigar a cortical, corremos o risco de ter uma deiscência da tal ossa vestibular e de ter uma exposição do osso a nível ósseo do implante, ou até em situações borderline, na zona mais estética, onde até essa deiscência já está no dia da cirurgia, mas é contida, resolver isso com tecidos moles parece ser a solução. E fala-se aqui da espessura gengival, é importante falar que, quando falamos de espessura, falamos muito também da espessura vertical, não é? No sentido vertical. E o Link Vícios nisso tem trabalhos que tiraram todas as dúvidas e são muito claros. Eu salvaguardava só aqui uma situação que é, muitas vezes, se calhar em zonas posteriores, e cada caso é um caso, talvez considerando algumas questões de oclusão de alguns pacientes e o tipo de perfil do paciente e das expectativas do paciente, e considerando se é um paciente elegível do ponto de vista sistémico e biológico para fazer outro tipo de tratamentos como regenerações ósseas e mais do que uma intervenção cirúrgica, pode haver a necessidade também de obter mais osso do que o que estamos aqui a preconizar, porque vamos ver que há sempre um risco de não havendo essa barreira óssea cortical do lado vestibular, de poder haver alguma fratura de uma conexão de um implante, por exemplo, das paredes da conexão de um implante, dependendo do tipo de conexão que usamos, do padrão de oclusão do paciente, quando os dentes envolvidos. Portanto, há que salvaguardar isso, mas na generalidade dos casos estamos perante algo que se resolve bem com tecidos moles. Sim, senhor. Rui, agora sim, com som. Sim. Bom, obrigado então pelo convite. Eu creio que já ficou aqui claro o meu conflito de interesses. Então, eu quando aceitei este convite disse que não ia fazer nenhum reparo sobre a questão clínica, porque já o deixei de ser, não é? O meu contributo aqui vai ser no sentido de dizer qual é que é o tipo de investigação industrial que estamos a fazer nesta área e que, pronto, de qualquer das formas, obrigado e os parabéns pela iniciativa. Muito obrigado. Portanto, então somos de acordo que, efetivamente, lidamos melhor com o osso mais estreito, desde que tenhamos uma boa espessura de mucosa e, principalmente, como o Paulo falou, em altura. Uma boa espessura de mucosa em altura. Vamos então avançar para o caso seguinte. E temos este caso, um dos defeitos que nos deparamos, principalmente a nível do setor posterior mandibular, é o déficit de mucosa adherida. Este caso é um caso que foi reabilitado pelo colega Luís Bessa. Por isso, o que eu deixo ao restante painel seria, nesta situação em que temos falta de mucosa aderida, o que é que vocês fazem ou quais são as técnicas que vocês preconizam? Vestibuloplastia mais enxerto gengival livre, utilização de matrizes dérmicas de origem animal mais enxerto gengival livre, ou apenas um enxerto conjuntivo convencional? Hélder. Ora bem, eu acho que quando queremos ganhar mucosa queratinizada à volta de implantes, o enxerto gengival livre parece-me ser a eleição no momento. Portanto, ou seja, fazia aprofundamento do vestíbulo e um enxerto gengival livre. No entanto, e acho que o painel anterior, o professor Ricardo deixou isso bem claro, ou seja, a mucosa não trata a periimplantite, ou seja, mas ajuda ou pode facilitar a higiene do paciente e, por consequência, prevenir mucosites e, como disse a Célia, portanto, e no futuro periimplantites. Portanto, a tua opção?
enxerto gengival livre. Temos que começar a acelerar, temos muitos casos. Paulo, Olha, eu sou fã de que nos casos em que é necessário, faço também o vestibuloplastia e enxerto gengival livre. Eu queria só deixar um pormenor muito bem claro, que acho que é importante. É importante que se fale aqui bem da importância de mucosa aderida e não necessariamente de gengiva keratinizada, porque há sempre uma tendência para falar da importância da gengiva keratinizada, porque se parte do princípio que a gengiva keratinizada está aderida, ou seja, está imóvel, e a não mobilidade dos tecidos é que é fundamental para prevenir a contaminação. E eu recordo-me até de estar a conversar com o Bessa há uns tempos atrás e falarmos, é porque existem situações onde nós temos gengiva keratinizada com mobilidade. E essas situações são claras. Pode acontecer nós fazermos até uma vestibuloplastia, onde não conseguimos promover completa imobilização do leito receptor, porque tem muita parte muscular ainda e que está solicitada pelo lábio e pelos outros músculos. E muitas vezes temos um enxerto gengival livre que integra nessas situações e pode ficar com mobilidade, que não preenche os requisitos. Além de que, e o Ricardo Ferreira Almeida falou muito bem já de como se organiza o complexo periodontal em torno dos implantes e a diferença em relação àquilo que verificamos em dentes, e eu recordo de estudos já desde a década de 90 que o grupo do Gotemburgo, do Linde, do Berglund, do Abramson, que mostram bem claro que os 2 primeiros milímetros na reorganização dos tecidos à volta de um implante equiparam-se a um epitélio juncional e só há tecido conjuntivo aderido mais ou menos em ligação, como algum tipo de ligação, não a mesma, não fibras transversais obviamente, mas há algum tipo de aderência a partir destes 2 milímetros para baixo. Por isso eu tenho claro que acho que é importante também dizer qual é o mínimo de gengiva keratinizada ou aderida, neste caso, que é necessário à volta dos implantes. Quando temos menos do que 2, vamos ter sempre mobilidade dessa gengiva keratinizada e, portanto, ainda que ela seja keratinizada, não nos vale de muito. sim. Rui? Eu concordo com o Paulo, basicamente. Então, Luís Bessa, vou compartilhar a tela. Esses casos, sim, eu inclusive, eu não sei se tinhas visto, eu tinha-te mandado um pequeno vídeo exatamente sim. Para mostrar isto que o Paulo tinha dito. A mobilidade, exatamente. Eu por sistema no posterior da mandíbula, e esse caso que isto está ilustrado é um caso posterior a uma regeneração óssea, e principalmente quando essas regenerações ósseas são feitas com membranas de PTFE que são muito pouco biocompatíveis ainda, na minha opinião, e parte dessa falta de biocompatibilidade eu vejo-a na perda quase total de tecido keratinizado quando recobrimos a membrana e esperamos 9 meses para o enxerto integrar, e é durante esse período da integração do enxerto que eu faço o reposicionamento e que faço o enxerto de gengiva livre. Deixa-me dizer que este enxerto de gengiva livre, se tu passares mais algumas fotos, o enxerto é feito na crista e em vestibular, não é só feito em vestibular, porque precisamente para ter tecido aderido e imóvel dos 2 lados depois da conexão, da emergência do meu implante. Muitas das vezes, depois de um enxerto destes, eu consigo até fazer uma técnica de punch para aceder aos implantes, se não tiver que voltar a fazer nenhum tipo de manipulação de gengiva para aumentar o volume vestibular. Se já tiver tecido suficiente aderido e tecido suficiente para me dar volume para os meus perfis de emergência, aqui consegues ver perfeitamente nesta fotografia que temos o tecido aderido não só na parte vestibular e conseguimos ver uma nova linha mucogengival completamente delineada, mas conseguimos ver que esse tecido aderido está também na crista, o que faz com que eu tenha o tal tecido imóvel que o Paulo fala, e bem, que esse é que nos dará o selamento biológico à volta dos nossos implantes, a 360 do perfil de emergência dos nossos implantes. Qual é a largura mínima da banda de enxerto gengival livre que tu consideras? 4 milímetros no mínimo. Uma técnica clássica, no mínimo 4 milímetros. Se formos falar de técnicas como o strip technique, podemos tirar menos. Nas minhas mãos, o strip technique é uma técnica que é menos previsível do que o enxerto gengival livre.
O enxerto gengival livre, para mim, é como se formos falar, por exemplo, de enxertos ósseos para desenvolvimento de um sítio para pôr um implante, não um enxerto ósseo concomitante à colocação do implante. É a mesma coisa que falarmos do enxerto de osso autólogo. Para mim, continua a ser o padrão ouro a utilização do osso autólogo para desenvolvimento de um sítio para pôr um implante. Muito bem. Isto aqui, no setor posterior mandibular, normalmente, nós quando não temos ausência de mucosa adherida, ela é ausente em vestibular e em lingual, coisa que normalmente não acontece no maxilar. No maxilar, nós adjacente à área que estamos a reabilitar, a área desdentada, temos o palato, que é uma boa fonte de mucosa aderida. E aí, por isso é que vem este terceiro caso, isto pode alterar o vosso protocolo, e é isso que pretendemos saber. Aqui, este caso foi reabilitado por mim, após uma regeneração óssea, muitas vezes deparamos depois com este tipo de tecido mole, consequente da aproximação primária do retalho. Durante a regeneração óssea guiada, perdemos grande parte daquela mucosa gengival e transportamos a junção mucogengival para a região coronária. E a presença do palato ali altera-vos alguma técnica? Vocês aqui neste caso, nos casos a nível do maxilar, utilizam que técnica? Vestibuloplastia mais enxerto gengival livre, como aquilo que o Luís mostrou. Utilizam aqui matrizes dérmicas de origem animal, mais enxerto gengival livre, ou um enxerto de tecido convencional? Começaria por ti, Luís. Bom, a minha experiência... Vamos falar de palato. Sim. De maxilar superior, é isso que me faz a referir. Sim, maxilar superior, desculpa. A minha experiência com o strip technique no maxilar superior é positiva. É positiva, mas eu guardo essa técnica para ser a minha segunda arma. A minha primeira arma continua a ser a reposição. Se estamos a falar de uma área mais posterior, a reposição de retalho e o enxerto gengival livre. Se estamos a falar de uma área mais estética, podemos optar por um conjuntivo livre com esse reposicionamento e um conjuntivo livre que vai nos dar uma melhor integração da cor do enxerto, sabendo sempre que corremos mais riscos de perder esse enxerto do que se pusermos lá um gengival livre. E o strip technique eu guardo para pacientes com problemas sistémicos, pacientes com problemas de cicatrização, pacientes com problemas de coagulação, onde eu posso retirar um enxerto mais pequeno sem correr. Não é que eu corra grandes riscos de sangramento ao recolher um enxerto gengival livre, porque nós sabemos hoje em dia que a parte mais irrigada do palato é a parte submucosa, e nós quando estamos a recolher um enxerto gengival livre, normalmente, a menos que queiramos aumentar muito o volume, não precisamos tanto dessa submucosa. Então a minha preferência, se é em partes posteriores, para sistematizar a resposta, reposicionamento mais enxerto gengival livre. Se tenho um paciente sistemicamente comprometido, posso optar pelo strip technique. Vindo mais para partes anteriores, talvez o conjuntivo livre seja uma boa ideia por causa da sua integração estética. Muito bem. Helder? Bem, eu continuo a gostar, ou seja, para aumentos de mucosa caracterizada do enxerto gengival, ou seja, os substitutos, a literatura já nos vai dizendo que são bons no aumento da banda de mucosa caracterizada. Atenção, só queria dizer aqui uma coisa, e isto, a definição e a histologia já nos vai dizer. A mucosa à volta dos implantes não é aderida, ou seja, porque as fibras correm paralelas ao eixo do implante, portanto não há inserção verdadeira como há no periodonto, não é? Portanto, ou seja, nunca será aderida, ou seja, estamos a falar de qualidade da mucosa porque não há verdade... Aderida ao osso, Helder. Eu acho que estamos aqui num misunderstanding de conceitos. Eu com o Paulo falamos, é que por vezes nós podemos ter tecido que é queratinizado, mas que é móvel. Que não é executivo. Porque continua intimamente ligado a inserções musculares. E não é, claro que não há attachment ao periodonto. Só para não haver aqui um misunderstanding de conceitos. Certo. Paulo? Eu quando o maxilar superior, eu divido claramente duas abordagens distintas, se é parte posterior ou se é parte anterior. Se é parte posterior, não tenho dúvidas que me é muito mais simples e simplifica muito ao paciente fazer apenas um retalho de reposicionamento apical clássico, transportando gengiva keratinizada, nem é da parte palatina muitas vezes, é apenas da parte cristal para a parte vestibular.
Ou seja, eu não necessito necessariamente fazer um enxerto gengival livre, há sempre um reposicionamento apical, há sempre uma dissecação das fibras musculares que são reposicionadas mais apicalmente, mas eu nem preciso de fazer um enxerto gengival livre a maior parte das vezes. Na zona anterior não o posso fazer da mesma forma, porque, considerando que é uma área estética e muitas vezes ganhamos com procedimentos regenerativos, os tecidos não pôr um ponto mais coronal, se eu faço o mesmo tipo de retalho eu vou ter uma migração apical das futuras margens gengivais. Então aí eu sou obrigado a fazer uma profundização do vestibo normal, e aí algum tipo de enxerto gengival livre, mas quase sempre sem epitélio, ou seja, desepitelizado. Portanto, estamos a falar de tecido conjuntivo livre, mas sem epitélio, para que a integração estética seja melhor. Isso permite-me aprofundar o vestíbulo e mantê-lo nessa posição e melhorar a qualidade e a integração estética da mucosa. Diferente da parte posterior. Na parte posterior eu posso lidar com um bocadinho de migração apical da margem. Rui. Eu creio que ficou claro, não é? A linha mucogengival é coisa que é importante repor, colocá-la bem alta e bem distante. Quanto à espessura de gengiva queratinizada, é um pouco também como foi falado no anterior, uma questão de facilitar a higiene depois, penso eu, ou estético, não é? Muito bem. Vamos então, por aqui podemos perceber que há várias técnicas e várias técnicas não necessariamente podem conduzir ao fracasso, desde que as saibamos utilizar, por isso convém que possamos eleger algumas técnicas e fazê-las repetidamente, porque vamos garantidamente aumentar as nossas taxas de sucesso, e isso é uma mensagem também que gostaria de passar. Aqui optei por reposicionamento apical com um retalho de espessura parcial, depois buscar aquele strip de enxerto gengival livre ao palato, que é suturado na zona apical, e colocação da matriz dérmica de origem porcina naquela vertente vestibular, que vem a cicatrização aos 8 dias, é muito comum este aspecto, esta fibrina toda ali à volta da sutura. Aos 15 dias melhora significativamente o aspecto, mesmo em relação ao local da dor, praticamente já cicatrizado. Vejam aos 4 meses e um controle aqui aos 4 anos. Aquilo que vocês também já referiram bem, na zona estética, isto aqui se calhar aplica-se mais no setor posterior, porque há uma alteração de cor significativa em relação, por exemplo, à mucosa ou à gengiva no setor anterior. Mas, efetivamente, conseguimos um aumento grande comparativamente à situação inicial que tínhamos de gengiva queratinizada. Portanto, também é uma das opções que poderemos utilizar neste caso. Algum comentário adicional? Outra situação e outro aspecto que podemos incluir aqui neste tema da regeneração tecidular é o déficit de espessura da mucosa. Muitas vezes olhamos, neste caso que vamos aqui observar e discutir de seguida, e um déficit natural a nível de horizontal, a nível das pessoas. E este déficit não é só a nível dos tecidos moles, é também a nível dos tecidos duros. Mas voltando naquele nosso tema inicial, se a crista óssea é suficiente para nos englobar o nosso implante, e se podemos depois tratar o resto com manipulação dos tecidos moles e de alguma forma colmatar aquele defeito horizontal que temos. Portanto, aqui as opções, este caso foi um caso reabilitado pelo Paulo Carvalho, por isso ele depois vai mostrar como reabilitou o caso. Há opções aqui que consideramos todas utilizáveis e execuíveis. Passar pela regeneração óssea guiada, e com a regeneração óssea guiada não só vamos aumentar a espessura do rebordo residual existente, como também vamos diminuir o defeito horizontal, e podemos ou não necessitar de tecido mole, ou então enxertos de tecido conjuntivo e de onde? Da tuberosidade, ou do palato, ou pediculado, ou então, mais uma vez, a utilização de matrizes dérmicas de origem animal. Helder, qual seria a tua opção neste caso? Como falámos no início, Salomão, ou seja, se houver o osso suficiente para colocar o implante, eu optaria por colocar o implante e não fazer regeneração óssea guiada, mas sim
fazer para o colapso do volume da crista óssea uma regeneração de tecidos moles. Quanto à zona, eu gosto muito das tuberosidades por duas razões, ou seja, porque são muito ricas em colagênio, são muito fibrosas e, portanto, dão um volume muito bom a estas zonas. Ou então o palato posterior, que é menos glandular, não é? Temos que saber que o palato posterior temos o risco da artéria palatina maior, não é? E, portanto, há que ter algum cuidado mais nessa zona. E esta seria a minha primeira opção. Os substitutos, nestes casos, já matrizes de colagênio estabilizadas, com volume estabilizado, na tentativa de evitar o colapso da crista também, e a minha opinião pessoal, já veremos depois, é que eu não tenho tão bons resultados como a literatura vai demonstrar. Portanto, ou seja, essas são as matrizes mais recentes, tem havido uma grande evolução neste sentido, mas eu ia para o lado posterior, como disse, a tuberosidade e fazia com tecidos moles. Força. Rui. É um bocadinho aquilo que foi falado no início, não é? Sempre que é necessário, sempre que basta que haja o osso suficiente para colocar implantes, que isso era bem claro ali onde estava a imagem da tomografia e depois é claro. Essa imagem presente, Salomão. Diz? Se puderes pôr a imagem presente, aquela imagem que puseste do caso. Exatamente. Para ficar a ilustrar. Isto? Acho que se vê perfeitamente que o implante está completo, tem osso suficiente. Sim, que é para ser colocado em segurança e há só uma questão de contorno gengival que é só resolvida com tecidos. Portanto, Rui, aqui neste caso, compensarias a defeito horizontal essencialmente com tecido mole. Basicamente é essa a opinião vossa. Uma coisa, o Helder falou na enxertos da tuberosidade. Como é que vocês lidam com o crescimento contínuo ao longo do tempo de alguns enxertos da tuberosidade, em que não param de crescer? Tem alguma técnica especial? Colocam-no de algum modo específico? Ou depende de paciente? Há uma questão importante sobre isso, Salomão. Eu diria que hoje em dia já não tenho muitas surpresas com enxertos da tuberosidade como tinha antes. Isto porque apercebi-me claramente que sempre que tenho crescimentos desmesurados da tuberosidade, e obviamente aí depois com uma expressão estética, fenotípica muito, muito, muito fora daquilo que nós queremos, tem a ver com quando nós enxertamos a tuberosidade debaixo de mucosa jugal. Ou seja, sempre que enxertamos debaixo de gengiva queratinizada, não é tão fácil que se expressa à superfície e também, como sabemos, a gengiva queratinizada não é tão elástica, ou seja, nem sequer é elástica e, portanto, não permite aquele sobrecontorno que muitas vezes vemos, ao passo de que quando a tuberosidade ou parte do enxerto fica por baixo da mucosa jugal, há muito mais distensão da mucosa jugal, há muito mais facilidade em expressar-se à superfície e sofremos muito mais esse tipo de integração que não desejamos. Ou seja, mas muitas vezes essa mucosa da tuberosidade, mesmo quando está por baixo de mucosa aderida, ao fim de um tempo começam a aparecer uns ilhéus da própria tuberosidade a perfurar a mucosa. Depende da espessura. Se o retalho que o cobre tiver uma espessura de 1,5 a 2 milímetros, isso não vai acontecer. Se ficar muito fino, aí sim pode acontecer. A questão é que muitas vezes fazemos com espessuras parciais, com tonalizações e não cuidamos bem disso. Quando nós temos uma altura de gengiva queratinizada suficiente, mas um colapso grande da crista, a gengiva queratinizada funciona muito bem. Então, o caso que vamos ver já, fazendo aqui um pequeno spoiler ao caso, foi com tuberosidade, vamos ver quanto é que conseguimos aumentar. E já lá vais. Já lá vamos, ok, é isso. Luís. Bom, esses casos para mim hoje em dia, já fui dando um bocadinho qual é que é a minha filosofia de trabalho no início e hoje em dia acho que todos temos uma altura, quem se interessa por esta área, que acha que vai regenerar o mundo e depois da gente achar que vai regenerar o mundo começa a querer regenerar menos vezes e começa a trabalhar mais para o paciente e menos para as fotografias. Isso também é uma coisa que se passa na carreira, todos nós com certeza já se passou e é uma coisa que precisa de ser dita, porque provavelmente também temos muita gente que é mais nova do que nós ouvirmos
E estas mensagens precisam de ser passadas. Claro. Trabalhando mais para o paciente, pois claro, uma regeneração óssea naquele sítio nem pensar, um osso suficiente para que a minha emergência protética, para que a emergência do implante fosse de acordo com a prótese planificada, como o Paulo bem mostrou ali naquele planeamento dele. O meu seguimento de ideias seria regenerar com tecido mole. Aqui, provavelmente, neste caso, nesta zona anatómica, eu não ia recolher tuberosidade, ia provavelmente fazer uma incisão de espessura parcial, ia tirar o enxerto, o conjuntivo todo dentro do palato, ia rodá-lo e ia fazer o envelope. Mas isso são diferenças técnicas, porque na verdade a filosofia é a mesma e nós sabemos que para um defeito daqueles, talvez até a tuberosidade seja o mais indicado pela sua genética e pela sua estabilidade a longo prazo. Defeitos daqueles com substitutos de origem animal não tenho experiência a fazer. A única coisa que eu tenho experiência a fazer, e já falaremos disso acho que mais à frente, são aumentos verticais de tecido com substituto animal de origem porcina, e esses resultam, e estão provados que resultam. Ainda o Linkavicius o ano passado publicou um RCT que mostrou que aos 2 meses os substitutos estão tão bem integrados, porque o estudo é clínico e histológico, e ele mostrou as histologias e mostrou que o grau de inflamação e de integração do substituto que é muito comparável ao do tecido conjuntivo. Mas para fazer este tipo de aumentos, eu acho que o tecido autólogo continua a ser, seja ele de onde for, quanto mais posterior do palato, melhor. Já agora, também, e respondendo também já a outra, isso era uma das perguntas de casa, e há outra que é a vossa experiência com derivados PRF para aumento da espessura de tecidos moles. Helder, tens alguma experiência? Não, Salomão, não tenho nenhuma experiência com PRF. Não. Luís? Nem há evidência. Tenho alguma experiência com um substituto PRF, mas ainda tenho muito pouca experiência, que é fazer aquelas membranas aquecidas muito espessas e pô-las na crista. Casos que já reabri, que ganho de facto, fazer a mesma técnica que o Linkavicius faz, pôr os enxertos na crista e suturar com o retalho por cima. Mas nós sabemos também que por si só a mobilização de um retalho ou a redução óssea por baixo de um retalho, criando espaço para o coágulo que se diferenciar em tecido conjuntivo, por si só uma redução óssea ou uma mobilização de um retalho com um parafuso de cicatrização a fazer um efeito de tendente com uma sutura de ovaleia, isso por si só é capaz de espessar os tecidos sem a utilização de nenhum material. Sim, senhor. Rui, alguma coisa a acrescentar? Não, zero experiência. Eu iria então passar aqui para partilhar a tela do caso clínico e o Paulo então abordá-lo. Eu vou comentá-lo muito rápido, como já estamos a falar, vemos claramente que existe osso suficiente para a colocação dos implantes, até porque o osso é estreito numa parte coronal que não nos interessa, porque vemos o planeamento e percebemos que os implantes têm que ficar mais submergidos para ter a tal distância de pelo menos 3 mm até à plataforma do implante que já se falou, a tal espessura vertical de tecidos moles. Então o que fiz foi um enxerto de tuberosidade, porque era como oferecia volumetricamente uma disponibilidade suficiente para um defeito que era significativo, como se vê ainda por cima de contínuo, de 2 dentes, mas reparem que é importantíssimo ter feito um retalho palatinizado, uma incisão palatinizada, portanto um retalho de reposicionamento apical, que já me traz gengiva keratinizada para vestibular, e por baixo dessa gengiva como um duplo enxerto, Paulo. Como? Funcionou quase como um duplo enxerto. Como um duplo enxerto. E a gengiva keratinizada fica também a cobrir o enxerto. Agora, Paulo, e em palatino do quinto ou do sexto, aquilo é parcial, a tua incisão ali... É parcial, sim, é parcial. O caso foi feito com cirurgia guiada e, portanto, era mais fácil fazer em parcial, mas também não teria problema em fazer em total, se a espessura da mucosa fosse pouca, por exemplo, e quisesse preservar, porque na realidade a prótese vai ocupar, portanto aqui é um caso que fiz carga imediata e a prótese vai ocupar isto, portanto os provisórios. E é importante entender que o aumento é dado não só pelo enxerto e pela mobilização do retalho, mas também pela prótese, a prótese provisória ocupar esse espaço.
Então tudo o que vemos já na parte final vem daí, vem da prótese ocupar esse espaço e, portanto, aumenta o contorno vestibular da crista, não há um encerramento sob tensão do retalho por baixo, que fica muitas vezes por baixo da prótese e fica trilhado, digamos assim. Então quer dizer que essa prótese veio replicar o perfil de emergência dos dentes que tu extraíste ali na zona do 13 e 14. Exatamente. Mas também no 15 e no 16, os provisórios ocupam esse espaço e mantêm o tecido lá de fora. E isso é extremamente importante. Portanto, eu diria que 50% do trabalho está dado pelo desenho da prótese, por ocupar o espaço no sítio certo e manter o volume do lado de fora. Depois o resto é trabalho provisórios, revasados, para criar este selamento na gengiva que é higiênico e dá suporte aos tecidos. É xenoenxerto que tens ali nos alvéolos? Exatamente. Isso é xenoenxerto com uma mistura, sim, xenoenxerto com uma mistura de colagênio. Sim, senhor. E aqui é o resultado da provisória em cima. Eu gosto sempre de mostrar numa vista frontal vestibular, porque nós somos muitas vezes enganados por imagens oclusais onde os perfis de emergência parecem maravilhosos, mas é à custa de compressão vertical dos tecidos para apical, e isso não faz sentido. Portanto, aqui há uma prótese, eu gosto muito de falar de perioprótese e de me focar na prótese, 50% do trabalho é feito pela prótese, que os perfis críticos, a margem que queremos está ali estabelecida e nós guiamos os tecidos de uma forma passiva, sem tensão, para com a prótese e mantemos o excerto exatamente onde necessitamos. Mas é muito importante, no momento da extração, a provisória dar suporte àqueles tecidos que a raiz estavam a dar. E isso aí é uma coisa que não é muito valorizada e que se calhar vai começar a ser mais valorizada. Outra, e trazemos este caso para aqui porque é bastante interessante. E o cenário que eu vos vou colocar é assim, a senhora já estava reabilitada com uma coroa sobre implante, esteticamente não estava satisfeita, mas vamos considerar que aqui o requisito era que não queria remover este implante. O implante, apesar de estar mal posicionado, como vemos ali, apesar de não termos osso em vestibular, não apresentava sintomatologia, não apresentava sinais nem inflamatórios nem infecciosos. Portanto, vamos partir desse pressuposto que não nos vai ser permitido remover o implante. Por isso, o que eu vos pergunto é, como é que tratariam ou resolveriam este caso? Com regeneração óssea guiada ou apenas com tecido conjuntivo e de que origem? Tuberosidade, do palato, pediculado ou matrizes dérmicas? Luís, Rui, podes começar. É mais um caso que é um pouco como ao princípio, não é? Embora ele não tenha uma angulação favorável, com um enxerto conjuntivo, creio que uma espessura de gengiva capaz consegue aguentar aquela gengiva de uma forma estética e devolve-lhe a estética. Luís. Bom, esse caso é um caso realmente borderline, não é? E todos os casos borderline em zona estética são os casos que nos dão sempre mais de pensar. Porque ainda há bocado também o Ricardo Faria disse bem que por vezes nós conseguirmos salvar um implante em zona estética, para nós pode dar bom, mas para o paciente se o resultado estético não é suficiente, o resultado não vai ser também suficiente. Esse caso é um caso onde nós vemos que tem um tecido muito fininho já à volta do implante, não é? Porque vê-se o implante à transparência, o tecido está cinzento, mas o implante está relativamente bem posicionado, não está muito vestibularizado a emergência dele, portanto, com certeza com recurso a um enxerto de tecido conjuntivo, um retalho de túnel, provavelmente seria o que eu fazia nesse caso, e provavelmente a fonte que usaria para tecido conjuntivo, palato posterior e um enxerto bastante fininho. Nós sabemos que os enxertos de lâmina própria, com o passar do tempo, têm tendência a maturar e a expressar-se com o passar dos anos. Portanto, um enxerto com máximo 1 milímetro, 1,5 milímetros, ainda que no primeiro ano o resultado estético não me satisfizesse a mim, porque isso, desde que comecei a fazer enxertos mais finos, às vezes olho para as fotografias da cirurgia e acho que falta alguma coisa, mas o tempo tem sido amigo e tem dito que esses são os casos que se comportam esteticamente melhor ao longo do tempo. Hélder. Isso, bem, vamos de encontro novamente ao que falaram no início, não é? Portanto, ou seja, não há osso vestibular neste implante e depois, se a paciente não permite, ou seja, eu acho que há uma questão crucial e há um artigo do ano passado da malta do implante pério em conjunto com o Oscar Gonzalez Martins, que vai dizendo, pá, se temos
se permite fazer uma prótese esteticamente bonita, então podemos fazer isto com tecidos moles. O Zucchelli também tem sido uma das pessoas que mais tem publicado nesta área, não é? Portanto, ou seja, mostra casos com espiras expostas, inclusive dos implantes, e se permitir fazer uma prótese adequada, com tecidos moles, isso tem-se resolvido. Portanto, eu acho que essa é a questão aqui e vai mais ou menos de encontro com o que falámos no início. Portanto, eu, mais uma vez, é enxerto de conjuntivo e já falámos, ou seja, quanto mais lâmina própria melhor, como o Luís dizia há bocado e o Paulo também, fomos falando todos, ou seja, acho que esta é a base para isto. Ou seja, aqui nem pensar, ou nenhum de vocês optaria por regeneração óssea guiada para compensar ali aquele volume. E eu não. A integrar. Paulo, como é que vamos aqui ver como foi resolvido aqui o caso? Portanto, o fator decisivo, o fator que levou à decisão de manter o implante, portanto, a paciente tinha essa vontade e eu também tinha a vontade de dar um tratamento mais estético possível e com menos intervenções. Quando me apercebo que o implante está sem osso provestibular e está ligeiramente vestibularizado, mas na realidade ele está dentro do envelope ósseo adjacente, porque quando vemos numa perspectiva oclusal percebemos que está dentro do envelope ósseo adjacente. O contorno ósseo original, ele está dentro do contorno ósseo original, não é? Está dentro do contorno ósseo original, mas vestibularizado. É possível só com tecido mole mascarar, ganhar o volume necessário e mascarar essa cor e ter uma integração estética maior. Qualquer regeneração a ser guiada ia mover a linha mucogengival, ia ser muito mais difícil de acabar com uma estética geral dos tecidos interessante, portanto é possível e temos isso, o Helder e o Luís já referenciaram a bibliografia que o suporta. Neste caso eu fiz também um pouco de alongamento coronário nos dois centrais e por isso preferi uma técnica com um retalho de avanço coronal para poder fazer as duas coisas no mesmo procedimento. O enxerto gengival é só lâmina própria e fino, como o Luís disse, e bem, não temos um poder revascularizante muito bom nestes casos e, portanto, ele não deve ser muito denso nem muito grande, e a lâmina própria consegue este resultado é ao final de 6 meses, e já vemos a quantidade de volume que enxertando 1 milímetro, de repente já temos muito mais do que esse 1 milímetro. E portanto, o comprimento do enxerto nem se estende muito ali aos dentes adjacentes, basicamente ele apanha a nutrição das papilas. Exatamente, não há necessidade disso, portanto é nutrido pelo retalho que avança e o cobre e é nutrido pela zona interproximal. E depois podes mostrar já ao final, temos um equilíbrio na harmonia dos génitos gengivais pelo alongamento coronário nos centrais e pelo ganho vertical. Vemos como o caso ao fim do tempo começa até a ficar sobrecontornado, portanto é o único senão é que isso pode ser para um paciente muito, muito exigente, pode queixar-se disso, mas não, é raro isso acontecer. Mas é do palato, é do palato posterior, não é? O enxerto. É do palato posterior, sim, exatamente. E portanto essa é a abordagem que permite dar um tratamento mais estético. Muito bem, vamos a seguir bem. Outro caso a nível de espessura, este aqui tem um defeito horizontal e vertical. É um caso reabilitado pelo Helder. Portanto, vamos assumir que a parte óssea e regenerativa está feita de acordo com a necessidade para a reabilitação sobre implantes, mas continuamos a ter um defeito de tecido mole para regenerar e para reabilitar, e é um defeito horizontal e vertical. Eu aqui, tomando este caso como exemplo, nestas situações em que nós temos que melhorar também a altura e a espessura com tecido mole, vocês que técnica é que preferem utilizar? Vista, tunelização ou enxerto de tecido conjuntivo convencional? E que tipo de material preferem usar? Enxerto autólogo, o PRF, já vimos que não estamos muito familiarizados com esta técnica para enxertos de tecido conjuntivo, ou matrizes de origem animal, de origem porcina neste caso. Paulo. Bom, aqui só pela imagem falta alguns dados para perceber completamente, mas se não há o osso num sentido, eu começaria por planear onde quero os meus dentes, onde eu quero o contorno final cervical da minha prótese, e se eu não tenho o osso a uma distância de 3, 4 milímetros máximo, no sentido vertical, então eu tenho que fazer uma regeneração óssea. E fazendo essa regeneração óssea no sentido vertical, que parece-me que é o que há a fazer nesse caso, depois é importantíssimo que o ganho de tecidos no sentido coronal que ocorre sempre, embora o tecido fique com a linha hipogengival movida e a espessura da mucosa é sempre fina,
obriga ao tal, é tal situação na área estética em que eu não quero fazer retalhos de reposicionamento apical da mucosa palatina, quero sim fazer aprofundamento do vestíbulo e um enxerto gengival livre desepitelizado para que a integração estética seja melhor, e acho que os substitutos dérmicos de origem animal têm sempre aquele aspecto também muito pouco estético, como vimos até no teu caso, Salomão, e portanto podem cumprir bem o reposicionamento apical, mas não têm uma boa integração estética. Portanto, eu debato muitas vezes com esse problema. Esteticamente, como é que eu, depois de uma regeneração vertical óssea, posso repor a linha mucogengival e ter uma boa integração estética dos tecidos? Vejo esta opção que falei, ou muitas vezes também na minha experiência, quando fazemos com uma técnica de túnel vista, ou seja, que não há qualquer tipo de incisão na crista, há uma incisão na mucosa vestibular acima da linha mucogengival, e quando enxertamos um tecido conjuntivo denso, como os tecidos de lâmina própria, que são finos mas densos, quando nas zonas adjacentes temos bastante gengiva keratinizada e o espaço mesodistal é relativamente contido, há uma repitalização automática e uma indução automática da linha mucogengival mais para a apical, e isso também funciona muito bem. Sim. Rui? Realmente falta informação, era preciso ver a posição, como viram com a CT Scan, aquilo que existe para ver qual é que é o contorno que daí se consegue obter, e por aquilo que, pela imagem que se vê, existe uma linha que vai direta de um dente ao outro e que parece ser difícil de resolver sem utilizar um enxerto ósseo. Mas nos casos em que só com um enxerto de tecido mole necessitas de aumentar vertical e lateral, qual é a técnica que preferes usar? Sim, eu não tenho experiência de matrizes nem PRFs de todo, são sempre enxertos de conjuntivo ou epiteliais. Há um colega que está a comentar que o professor Zucchelli está a falar neste momento e está a seguir exatamente o que nós estamos aqui a indicar para o mesmo tipo de casos, soluções apenas com tecidos moles. Ele está a se inspirar em nós e está a dizer o mesmo. Exatamente. Eu acho que entendi quando apresentaste esse caso era que partíssemos do princípio que o osso já lá estava. Exatamente. Já lá estava e que agora temos que lidar com este defeito. Pronto, eu normalmente nesses tipos de defeitos o que faço é um enxerto misto. Enxerto misto, se eu puder partilhar aqui a minha tela 30 segundos, eu mostro o que é. Deixa-me lá mostrar aqui se isto vai funcionar. O enxerto misto é um enxerto que eu tiro o enxerto, vamos lá ver aqui, compartilhar a tela, acho que provavelmente está agora, conseguem ver? Sim. Pronto. O enxerto misto é uma parte de enxerto que fica com o epitélio e uma parte desepitelizada, e isto para quê? Para que me permita fazer uma desepitelização da crista, deixar a parte epitelial aqui e fazer só um pequeno envelope, em vestibular e pôr a parte desepitelizada dentro do envelope vestibular e deixar a outra parte na crista. Desta maneira, o que é que acontece? Ganhamos tanto em volume com o mesmo enxerto, como ganhamos altura na crista, porque vamos deixar esta parte dobrada para a crista, esta parte do enxerto fica dobrada para a crista e dá-nos volume nas duas dimensões. Normalmente é a técnica que eu utilizo e foi-me mais ou menos explicada pelo Alvin Luke, mas não há uns anos, que eu tinha um caso que tinha feito o que sabia, uma expansão óssea numa pré-maxila, e depois apareciam aqueles ponticos muito bonitos, mas era só da fotografia oclusal. Eu converso isto muitas vezes com o Paulo. E eu falei com ele e disse, o que é que eu posso fazer aqui para aumentar a espessura, a altura? Eu preciso da altura de tecido. E ele disse, a única coisa que pode resultar aí é isso. E eu, quando tenho estes casos limites, o que tento é isso, tiro um enxerto bastante generoso no palato, desepitelizo a parte que quero tonalizar e que deixo envelopada, e a parte que fica exposta à cavidade oral funciona como um enxerto gengival livre que fica suturado na crista. No mesmo dia, aplico a pressão dos pônticos nesse enxerto. No lugar dos pônticos posso fazer uma pequena descompressão na parte do enxerto gengival livre com uma incisão em cruz, só para não haver tanta compressão dos pônticos. Ponho os pônticos no mesmo dia e daí são meios para fazer a prótese final. Temos que acelerar. Defeitos desta magnitude, o Heller agora vai mostrar, mas defeitos desta magnitude com outro tipo de tecidos que não seja autólogo, não tenho qualquer tipo de experiência a manipular. Isso.
Mas a ideia, Salomão, isso para não atrasarmos nós isto, ou seja, podes avançar, meu caro amigo. A ideia é que esta menina tinha perdido, foi um implante que fracassou, desculpem, no lateral. O defeito era tridimensional, vertical e horizontal, com necessidade de regeneração óssea. E reparem, isto foi mais ou menos a evolução do caso, ao longo do tempo, o que se passou. E a determinada altura eu já tinha ido ao palato desta menina 2 vezes, portanto já tínhamos feito a regeneração ao aumento vertical, e depois já tinha feito 2 enxertos, ou um enxerto de tecido conjuntivo e um enxerto de gengival livre. Reparem que a pessoa foi aumentando, nota-se aquilo que o Paulo falou, fruto do avanço para isto, do avanço coronal dos retalhos, vamos perdendo fundo de vestíbulo, e na segunda imagem de baixo, vocês já notam ali o freio. Exatamente, Salomão. Já veio esse freio, portanto, fomos ganhando algum volume ao longo do tempo, e então ainda precisava mais volume, falta informação, como vocês dizem, mas repararem bem para aumentar este contorno, freio. E como tínhamos que, ou gostaríamos de discutir um bocadinho sobre substitutos de tecidos moles, que hoje em dia têm sido cada vez mais investigados, eu usei exatamente um desses substitutos, e vocês veem que era bastante espesso, na maior espessura, suturámos para dar este aumento de volume. E reparem que, na verdade, isto funcionou muito bem. Podes andar, Salomão, por favor, até aos 3, 4 meses. Ou seja, tínhamos este volume que eu estava maravilhado da vida, mas na verdade não foi o que aconteceu, e mais ou menos passados 8 ou 9 meses, quando fui a expor os implantes, reparem que ganhou-se alguma coisa, nomeadamente mais na parte apical, mas na zona que eu queria e que falámos há pouco dos perfis de emergência, não se ganhou o que eu queria, e tive que recolher novamente aos velhos enxertos de tecido conjuntivo, às tuberosidades e a esta parte da zona do palato anterior que vem agora, para inserir ali nas zonas dos sulcos a implantagem, para poder modular o perfil de emergência. Portanto, ou seja, estes substitutos eu creio que serão promissores, mas para mim, nas minhas mãos, ainda não funcionam de acordo com a literatura nos vai passando a longo prazo. Ainda há estudos a médio prazo, foi agora publicado recentemente em fevereiro deste ano, a 3 anos, destas matrizes estabilizadas. Nas minhas mãos, pelo menos, o único caso que eu tinha documentado era este, e não funcionou tão bem como é no meio ou longo prazo. O Helder, o próximo caso também é teu, e para também não deixarmos de fora os dentes e esta classe 2 de Miller, que é muito típica e a nível de recolhimento radicular, que técnicas aqui é que vocês utilizam para este tipo de situação? E vamos falar eventualmente que sejam só sobre dentes: vista, túnel, o coronal advance flap do Zucchelli, o lateral sliding flap. E a nível de enxerto, se utiliza um enxerto de tecido conjuntivo ou faz um avanço coronal sem enxerto, se utiliza uma matriz dérmica Xeno ou PRF. Bem, respostas muito, muito rápidas. Curto e grosso. Posso começar eu, curto e grosso, então. Se a magnitude da recessão permitir, eu vou por uma técnica de túnel sempre em preferência, com um enxerto de tecido conjuntivo da parte posterior do palato. Já está. Se a recessão da magnitude não permitir, CAF com enxerto de tecido conjuntivo. Sempre enxerto de tecido conjuntivo do palato? Sempre do palato posterior. Paulo? Olha, está bem documentado que a dificuldade de fazer técnicas do túnel com pouca gengiva queratinizada remanescente, que é o caso. E ainda por cima, num caso que tem as possíveis papilas anatómicas perfeitamente preservadas, portanto isto é um tipo 1 de Cairo e uma classe 2 de Miller, portanto não há qualquer tipo de perda interproximal, o CAF aqui parece-me que tem uma grande vantagem. Com ou sem enxerto? Com enxerto de tecido conjuntivo, porque se há perda de espessura e leva à recessão, eu preciso sempre de espessar e tem melhor resultado com o autógeno. Há aqui uma pergunta de qual é que mantém mais papilas? Qual é que mantém mais papilas? Sim. Eu acho que o túnel. Aí não há dúvida. O túnel vai sempre manter mais as papilas. Se nós as papilas, elas... Vamos acelerar, porque o Rui ainda vai ter que falar. Exatamente. Está bem? O Rui, se calhar passava já para o Helder terminar este caso? Certo. Exatamente. Isso. Eu só quis fazer, ou seja, by the book, ou seja, o que está mais documentado pela literatura com bom prognóstico a longo prazo é o retalho de avanço coronal, o CAF mais enxerto conjuntivo. Sabemos que os substitutos têm são uma boa alternativa, e há vários grupos, quer em Espanha, quer na Suíça, a documentar isso, com os avanços coronais
ou com os túneis modificados, no caso da Sofia Aroca e isso tudo, com prognóstico também. Esta é a minha primeira linha de opção, tendo em conta o que falámos há bocado. Obviamente que os CAFs dão, e aqui dá bem para ver, estas pequenas cicatrizinhas que temos de ter em consideração se, eu digo sempre isto aos meus amigos e alunos, estas cicatrizes, por mais que se possa dizer que não, eu vejo-as sempre nos pacientes, portanto, hoje em dia opto cada vez menos as descargas, mas está muito bem documentado na literatura e dá bons resultados a longo prazo. Pois, muito bem, aqui cada um tem a sua técnica preferida e aqui não há uma unanimidade como nas outras. Até agora mostramos casos em que os defeitos não são todos recuperáveis ou regeneráveis, ou pelo menos permitem uma reabilitação protética de uma forma relativamente simples. O problema é quando temos casos destes, em que não há nada. E é nesta situação em que a gente chama o Rui. Não é, Rui? Nestes casos, e vou passar a imagem seguinte para nos começares a mostrar e a levantar um pouco do véu, que já muitos de nós já utilizam e já conhecem, da tua área, da biotecnologia e no desenvolvimento de soluções de dispositivos médicos personalizados. Por exemplo, o que é isto? Muito bem, é assim, o tipo de abordagem que nós temos, nós estamos a falar de desaparecimento completo do processo alveolar, ou seja, nós estamos na base, estamos em osso basal. Temos dois tipos que podemos ir, ou nós fazemos um implante ósseo, e nós estamos a falar de regeneração, isto é um estudo que por acaso está envolvido um amigo comum, o Nuno Cruz, em que estamos agora a começar os estudos animais, em que aquilo que fazemos é que replicamos num cerâmico aquilo que é a parte mineralizada óssea, ou seja, inclusive em bilayer, ou seja, córtico-esponjoso. Córtico-esponjoso quer dizer com cortical e com medular, e estamos a falar de 90% de porosidade, ou seja, é uma estrutura que pode ser fresada, pode ser colocado um implante e que com as células que vão se depositando em torno e pela própria solicitação da carga sobre o implante, é possível desenvolver-se osso em torno do implante e ele ficar osteointegrado. Nós estamos a falar em 90% de porosidade, como tal, muito espaço que há para poder ser colocado, para poder osteointegrar o osso. A segunda, e muito rápido para ver se a gente acaba isto, é uma outra solução que nós não tendo por onde colocar implantes, aquilo que fazemos é, baseados na experiência da cirurgia ortognática e nas microplacas, aquilo que vamos fazer é que vamos buscar porções corticalizadas e fixamos microplacas que na realidade têm uns conectores onde podem ser fixadas depois numa prótese. Sim, isto aqui é naquele caso, aquela imagem, por exemplo, onde não temos só nada, por exemplo, a nível do maxilar. Uma solução muito interessante. Estamos dentro do nosso tempo, vamos ter que terminar. Temos 704 colegas em casa a ver-nos. Penso que há mais perguntas, mas não vamos conseguir responder a todas, porque ainda a tarde ainda vai continuar com mais mesas redondas. Resta-me agradecer a vós quatro a disponibilidade e a animação que deram a esta mesa redonda e a partilha do trabalho também com os colegas. E mais uma vez agradecer ao Carlos Falcão, ao Mariano, ao Helder por esta iniciativa, uma iniciativa digna e que enaltece a medicina dentária portuguesa. Da minha parte, desejo a continuação de uma boa Páscoa a todos e que este período negro a nível sanitário passe rapidamente e que nós nos possamos abraçar em breve. Um bem-aja a todos e boa sorte aos nossos heróis. Obrigado a todos. Obrigado, Carlos. Graças a Deus. Obrigado, malta.